Bom dia a todas, todos e todes. Estamos aqui no segundo dia dos simpósios Yorubanto, Epistemologias Africanas, Yorubá, Jeje, Fon, Banto e Negro-Brasileiras no campo dos estudos literários. Esses simpósios estão sendo coordenados pelo professor José Henrique de Freitas Santos, a professora Elmara Maciel dos Santos e eu, Vércio Gonçalves Conceição. Estamos aqui no nosso terceiro simpósio, né? À tarde haverá o último, coordenado pelo professor, mediado pelo professor José Henrique. Hoje teremos aqui como expositores a professora Elmara Maciel dos Santos, o professor Gesiel Ferreira de Oliveira Filho, o professor Paulo Gustavo da Costa Santos e a professora Keliane Evangelista Santos. Eu não poderia deixar de começar o dia de hoje sem marcar a felicidade que foi nosso primeiro dia de simpósio e falar sobre como é importante para nós pesquisadores que com os nossos objetos de pesquisa se sentir aquilombado, né? A sensação que eu tive como pesquisador é de que eu não estou mais falando sozinho, que é a impressão praticamente que de pessoas com os nossos objetos de pesquisa têm em participação em outros eventos. Eu acho que o Yorubanto traz essa sensação de estar em comunidade, né? E espero que hoje tenhamos essa mesma energia Ubuntu nos guiando. Eu passo agora a palavra para a professora Elmara Maciel dos Santos, que vai apresentar a sua comunicação intitulada Por uma Epistemologia Agriô, Amadou Ampatebá, e seus contributos teóricos para os estudos literários negro-africanos e negro-brasileiros. Professora Elmara, a senhora vai ter de 15 a 20 minutos para expor. Eu vou contabilizar aqui o tempo. À medida que for chegando próximo, eu sinalizo de alguma forma. A palavra está Ok. contigo. Consegue me ouvir e me ver? Sim, sim. Que bom, porque vamos falar hoje sobre palavra falada e performada, né? Então, bom dia, gente. Estou muito feliz, assim, e é uma sensação que Veste acabou de falar aí. Eu me sinto muito acolhida também no Yorubanto. Faço parte do Yorubanto e me sinto muito acolhida porque as pesquisas que nós estamos desenvolvendo, às vezes, elas não se enquadram nos programas, né, nas orientações, então, assim, eu me sentia muito deslocada, e às vezes até achando que eu estava fazendo alguma coisa que não era certo, né. Então, na verdade, eu percebi que o movimento que nós estamos fazendo é esse o movimento mesmo, sobretudo de sobrevivência, né. Então, assim, eu quero hoje agradecer as pessoas que já foram, as pessoas que aqui estão e as pessoas que ainda virão. Eu me chamo Elmara Maciel dos Santos, eu sou graduada em Letras pela UNEB de Xique-Xique, fui orientada pela professora Lígia Arruda. Sou mestra em estudo de linguagens, fui orientada pela professora Elizabeth Gonzaga, sou doutora em estudos étnicos e africanos pela UFBA, e fui orientada pelo professor Zamparoni e pelo professor Gesiel, que está aqui também. E sou agora pós-doutora em literatura e cultura, bem recente mesmo, e fui supervisionada pelo professor Henrique Freitas, né? Eu acho necessário fazer essa genealogia, porque também nós estamos falando de ancestralidade, nós estamos falando de um lugar da academia que sempre nos foi negado, né? Sobretudo para mim, que sou uma mulher negra da zona rural, e que mãe solo, e que sempre consegui encontrar, fazer oportunidades para poder chegar a esse ponto que nós chegamos. E acho que nós precisamos comemorar esse tipo de conquista, né? Para isso também nós estamos aqui. Meu trabalho todo, desde a graduação, eu
estudei sobre um autor chamado Amadou Ampanteba. Ele é um meu mais velho, da África Negra, ele é maliense, historiador, antropólogo, sociólogo, escritor e um mestre da palavra falada. Eu uso todas essas adjetivações e essas compartimentações do saber ocidental para falar dele, mas ele é um chamado mestre da tradição oral, né, que é uma pessoa do conhecimento, como se diz na região do Mali, onde ele viveu a época da sua infância e da sua juventude. E aí eu fiquei pensando o tempo inteiro, né, fazendo essa retomada desde a minha graduação até agora, do que Amadou Ampanteba significou para mim e para a minha pesquisa e para a comunidade acadêmica e para a comunidade externa. Esse movimento de ter terminado o pós-doc estudando essas epistemologias que ele traz, negro-africanas, me fez pensar, concluir, né, porque o pós-doc me fez concluir, especificamente, que Amadou Ampanteba me ensinou a viver melhor. Ele me deu instrumentos para otimizar meu modo de vida, não só individual, mas também coletivo. E aí, eu explico por quê. Quando eu lia, por exemplo, quando eu li primeiro a autobiografia de Rampanteba, que é a primeira parte, é a única que tem traduzida para o português, que é Anculéu, o Menino Fula, em que ele fala sobre a primeira infância dele, eu consegui enxergar ali a importância do sentido comunitário, as relações interpessoais, como nós poderíamos otimizar essas relações, né, através do contato, inclusive com outro europeu, com outro, essa relação entre o eu e o outro. Eu pude enxergar muito da história da África Negra, muito da geografia da África Negra, muito da sociologia da África Negra, de vários valores civilizacionais negro-africanos, que eu também encontrei, por exemplo, na segunda parte da autobiografia dele, que eu também encontrei, por exemplo, nos contos que ele coletou na região em que ele viveu, para pensar, por exemplo, no valor da importância da mediação de conflitos, para pensar, por exemplo, na importância do respeito religioso que eu devo ter em relação à natureza, do respeito que eu tenho que ter em relação a outra pessoa, porque aquela outra pessoa também sou eu. Desse respeito que eu tenho que ter em relação à minha ancestralidade, a respeitar as pessoas que vieram antes de mim, não só em relação à idade, mas também em relação ao saber. E também aprendi, sobretudo, a importância do ato de escutar e do ato de falar. E ter cuidado com essas duas ações, né? Porque Amadou Ampanteba traz esses valores civilizacionais em toda a sua obra literária, e ele vai nos dizendo, através da literatura, como seria possível que nós pudéssemos reinventar nossas existências, partindo de tradições também, e revendo, né, essas rupturas todas, e como nós poderíamos viver de uma maneira menos predatória, onde nós vivemos, né? Porque nós estamos nosso modo de vida, se vocês não perceberam, ele está se esgotando, nosso modus operandi de vida. Então, é uma chamada mesmo que ele faz, não sei se isso foi proposital, mas eu consigo perceber isso nas literaturas negro-africanas também, o professor Gesiel provavelmente vai falar sobre isso também daqui a pouco, mas que me deixou essa sensação de que Amadou Ampanteba, a partir de sua literatura, dos valores civilizacionais negro-africanos que ele traz, ele me fez viver melhor. Eu penso que tudo isso foi muito impregnado em mim, porque há um dos valores civilizacionais negro-africanos é o que a gente chama de oralitura, né? Não no sentido de oralidade, de eu falar e você, dessa modalidade da fala, né? Mas de uma palavra que é sagrada, de uma palavra que cria situações, que cria literalmente coisas,
é uma palavra que vibra. Isso é física, gente, também, né? Quando eu falo, eu estou criando realidades. Eu chego até vocês, eu estou aqui, mas vocês me ouvem, e eu consigo criar essa realidade aqui com vocês. O que nós estamos falando, o que eu estou. E é uma palavra que não é falada só de boca a ouvido, é uma palavra que é performada, é um corpo que se inscreve. Então, o sentido que Amador Rampontebá fala da palavra falada, dessas sociedades da palavra falada na África Negra, é sobre essa palavra que é performada também, né? Que eles foram educados para poder ouvir e educados para poder falar. Por exemplo, se eu defendo o que eu chamo de epistemologia griot, né? E aí é onde entra o que seria o recorte do objeto da minha pesquisa dentro da obra de Amadou Rampontebá, que me fez viver melhor. Os griots eram e ainda são, né, em diversos modos e releituras em todo o continente africano, né, assim, de várias maneiras, são esses narradores, né, que eram chamados de Diele. Diele, na tradução fulani, significa, Bambara, desculpe, significa sangue. Então, de fato, esses griots, esses narradores, eram considerados sangue que faziam circular essas narrativas em todas aquelas comunidades em que eles viajavam, porque eles eram geralmente viajantes, pessoas que trabalhavam com a palavra, que eram iniciadas para trabalhar com a palavra. Porque é importante dizer que as sociedades em que Amadou Rampontebá fez as pesquisas, inclusive ao que aqui eu estou me referindo nesse momento, eram sociedades chamadas eram segmentárias, né? Não no sentido das caças indianas, mas eram segmentárias. Então, o griot, ele era preparado, né, de 7 em 7 anos, haviam preparações da primeira infância, até chegar num nível em que ele pudesse, de fato, usar a palavra. Então, como, por exemplo, o ferreiro, o segmento dos ferreiros, né, a caça dos ferreiros. Eles, através da palavra falada, por exemplo, ensinavam aos seus filhos, né, aos seus mais novos, toda a logística sofisticada de como saber, por exemplo, onde encontrar algum certo tipo de mineral partindo da flora que estava ali naquele território. Então, se você fosse na mata e visse tal tipo de fauna, de flora que tivesse ali, provavelmente algum tipo de mineral que você estava procurando estaria ali. Então, pronto. A partir dali, você já iria explorar, certo? Dali até você extrair, até você chegar no movimento da forja, da extração, da forja, para chegar para o comércio, tudo isso era envolvido de narrativas. Então, assim, não é que eu vou ali para poder extrair tudo que está ali para poder fazer esse trabalho e depois comercializar. Não, a lógica não é essa. Né? A lógica não era essa. A lógica seria de envolver, por exemplo, esse contato da pessoa com a natureza, com a terra, com aquelas plantas que estariam ali, com aquelas folhas que estariam caídas no chão de determinada maneira, e envolvê-las de narrativas, né, dessa relação da pessoa com a terra. Então, havia sempre uma contação, havia sempre um conto que estava envolvido, que envolvia aquela realidade, até chegar, por exemplo, na forja, da relação do fogo, o que o fogo faz, por que o fogo molda, né, e quais são aqueles fundamentos todos. Então, assim, até chegar, por exemplo, a parte de ir para o mercado, de se projetar no mundo aquilo ali. Então, tudo isso era feito através da palavra. Então, a pessoa, ela é o que ela faz. O ferreiro é o que ele está fazendo. Então, assim, o tecelão, por exemplo, também, ele não tece só o tecido, ele tece também a palavra. Ele tem a relação, como eu acabei de falar, tem a relação, por exemplo, com o animal irmão, né, de que ele vai cuidar, que ele vai tirar depois, né, aquela matéria-prima, o suficiente para poder chegar e preparar, né? Então, assim, tem toda uma narrativa em relação àquele animal irmão, né? Vários contos de Rampantebá falam sobre essa questão da relação do homem com o gado, que é uma relação de irmandade mesmo.
de chegar até as fiandeiras para poder fazer todo aquele processo. E aí, quando se está fiando, por exemplo, se conta sobre a história da aranha mítica que fez essa ligação entre a terra e o céu para poder colher narrativas, né, no céu, para poder trazer sentido para a vida das pessoas na terra. Então, eu não estou simplesmente tecendo ali para poder vender, né? Eu estou envolvido. Amador no Pantebá fala que, no sentido bem levado a cabo, que enquanto nós estamos, enquanto o tecelão tece, ele está envolvendo seu intestino. É seu intestino que está ali também, né? Então, você que está ali impresso no que você está fazendo, e através da palavra, você vai fazendo, você vai falando. Então, você faz, você realiza. Esse é o sentido da palavra falada, negro-africana, que Amadou Rampantebá defende, né, e que os portadores dessa profissão, no caso, seriam os griots, por isso eu uso o termo griot, mas que geralmente os anciões são responsáveis também por esse movimento, né, da narrativa dessas histórias também, das genealogias, e sobretudo desde da história própria também da continente africana, porque havia, né, e ainda há, né, algumas pessoas que usam o argumento de que não há muita coisa sobre a história da África, porque a história da África é predominantemente oral, né? E aí isso traz uma tentativa de desvalidar a oralidade, sendo que a oralidade é que vem antes da escrita, né? E a gente está falando de uma escrita que é alfabética, enfim, mas a Rampantebá tem essa relação, ele traz essa chamada de atenção, né, para que nós possamos perceber esse corpo, que é um corpo texto, né, que eles foram educados para ler esses corpos textos e para poder serem também esses corpos textos, independente do segmento que eles fossem. Mas que o griot, sobretudo o griot, era educado para o trabalho com a palavra. O trabalho, inclusive, é remunerado, né? Então, os griots trabalhavam com a palavra, trabalhavam junto aos nobres, trabalhavam em festas, aí dependia de cada segmento dos griots. Havia os domas que eram tradicionalistas, né, que não podiam se questionar, a história era aquela mesma, e havia também os próprios dieles, né, que eles poderiam ser animadores públicos, e Rampantebá dizia que eles poderiam ter duas línguas, né? Então, a eles a palavra, e que nós pudéssemos aprender com tudo isso, né? Então, essa é a ideia que eu trago nesse não fim de pesquisa de Rampantebá, né, falando sobre essa tradição oral, que ele chama de tradição oral, né, no texto dele chama de tradição oral, a gente fala sobre literatura, tradição oral, fala sobre oralitura, sobre oratura, mas tudo em torno desse poder da palavra falada que cria realidades, né, e todas essas questões, e aí quando eu trago para o campo das contribuições, esses contributos que também podem trazer, né, modos de vida melhores para onde nós vivemos, eu penso em como todos esses valores civilizacionais negro-africanos foram trazidos através da tragédia coletiva que nós vivemos, que foi a diáspora negra africana, né? Nós trouxemos epistemologias, trouxemos literatura também, né? Apesar de algumas pessoas acharem que nós não trouxemos, nós trouxemos sim, e as bases da literatura brasileira são indígenas e são negro-africanas também, né? E aí, assim, esse movimento, né, desses corpos que vieram para cá, que essas epistemologias vieram para cá, essas epistemologias griots também vieram para cá. E eu não posso me isentar de falar, por exemplo, de como isso se apresenta na literatura de Conceição Evaristo. Eu não posso me isentar de falar de como Beatriz Nascimento fala sobre isso, de como Lima Barreto fala sobre isso também, de como Cidinha da Silva fala sobre isso também, de como Mãe Estela de Oxós fala sobre isso também, e traz todos esses valores civilizacionais que são negro-africanos e que também foram relidos na diáspora e que nós precisamos estar atentos a ele. E falo não só também disso, eu falo também em relação
ao que aquelas mulheres que estão trabalhando na casa de, aquelas mulheres que trabalham na casa de farinha, lá nas comunidades quilombolas, o que é que elas estão contando também para as crianças? O que é que aquelas mulheres negras que trabalham nas cerâmicas ali de barra, o que é que elas estão ali fazendo enquanto elas estão trabalhando com o barro também? O que é que as comunidades de terreiro estão falando também nesse momento, né? E o que é que nós estamos escutando? E aí a grande questão, para finalizar, para não finalizar, né? Gira em torno do que Rampantebá falou uma vez, né? Que é uma máxima, considerada uma máxima dele, que ele disse que na África, cada ancião que morre é uma biblioteca que se queima, né? Por conta de várias questões, e é uma preocupação legítima dele, porque os velhos iam morrendo e os mais novos não tinham esse interesse de aprender essas histórias, essas narrativas, essas coisas faladas e criadas. Então, assim, ele se preocupou com isso, né? Quem ouvirá, quem falará, quem contará, quem ouvirá, né? E essa é uma preocupação minha também, né? Porque pensando justamente numa estética do bem viver, pensando nos valores civilizacionais negro-africanos e negro-brasileiros que a literatura pode nos trazer. Então, eu estou disposta a ouvir, eu estou disposta a falar, eu estou disposta a entender esses valores civilizacionais negro-africanos e negro-brasileiros através dessas epistemologias que Rampotebá traz, né, através da palavra falada, da griotagem, das práticas grióticas, e eu entendo que se eu não me dispuser a isso, depois de ter estudado tudo, se eu não conseguir ouvir, se eu não conseguir contar, não há outra via para nós, não há outra via para a gente. Então, assim, eu convoco até vocês também, para que nós pensemos e sentemos para poder ouvir mesmo, primeiro ouvir bem, e depois continuar esse ciclo de pensar como nós poderemos viver melhor, né, como eu aprendi a fazer com o Mamadou Rampantebá através da literatura. E sim, professor Gesiel, como nós conversamos semana passada, a literatura é cura mesmo, né? Então, eu entendi isso depois desses anos todos de estudo. Falávamos sobre isso semana passada. Então, para mim, ler Amador Rampantebá foi literalmente curativo e eu não vejo outra via para nós pensarmos sobre isso agora, se não sentarmos para poder ouvir e depois contar. Obrigada, gente. Isso aí, Elmara. Quando você diz, né, você traz essa máxima de Amadou Hampâté-Bâ sobre saber ouvir e saber falar para nós que somos de fora, estudando os contextos africanos, mas também o contexto afro-brasileiro sendo de dentro, é muito caro, né? Isso aí para a gente como pesquisador, porque nem sempre a gente percebe o óbvio. E aí é preciso exercitar essa escuta. Eu passei por isso estando em Moçambique, que as questões estavam postas, mas eu não conseguia vê-las. E foi preciso estar lá, ouvir esses moçambicanos. Eu estava no mesmo período que estive lá, o professor Eduardo Oliveira estava também em Maputo, e a presença dele, para mim, foi muito enriquecedora, porque foi ele que me chamou a atenção. Ele disse: ouça mais. Isso, porque a gente vai muito querendo falar sobre o que a gente leu, E né? projetar Isso, o projetar contexto aquilo. do negro brasileiro Isso, e nas não é realidades isso. que não são as mesmas coisas, né? Inclusive, Vécio, eu também estive em Moçambique, né? Para apesar de não fazer parte da região que eu estudei, mas eu estive lá para um evento que teve, né? E aí eu estava já quase finalizando a tese. E quando eu cheguei lá, falei, não acredito que eu vou ter que fazer a tese tudo de novo. Porque, assim, deu uma virada, eu falei, nossa, né? Mas foi enriquecedor. Assim, para o último capítulo, eu dei uma revisada em várias coisas, né? Falei, eu estudo sobre essas questões desde a graduação. Eu vou rever tudo. E é porque eu fui numa região de Moçambique, né? Ali que é lançado ali no Índico, mas que foi um revés epistemológico que eu precisava também naquele momento, né? E aí é preciso ouvir mesmo, porque senão a gente não percebe as questões e fazendo jus ao que Paulin Tundi
nos diz, né? Que quando ele faz uma crítica aos estudos africanos. Ele vai dizer o que é preciso que a gente trabalhe com as questões que são projetadas pelos povos desses territórios africanos e não levar nossas questões e projetá-las nas realidades deles, que muitas vezes a gente acaba falando de coisas completamente diferentes que não condiz com o que realmente vem ao caso, né? Gente, olha só, o Gustavo pediu para apresentar logo após Elmara, por conta do horário do intervalo na escola, onde ele se encontra agora, onde ele trabalha. Teria algum problema, professor Gesiel? Então, eu passo agora a palavra para Paulo Gustavo da Costa Santos, que vai falar sobre ebó metodológico como superação da ordem colonial. É um trabalho orientado pela professora doutora Sirlene Cristina Souza. A palavra está contigo, Gustavo. Olá, pessoal, todo mundo me ouvindo bem? Bem, antes de mais nada, eu quero pedir a bênção aos mais velhos, a bênção aos mais novos, agradecer ao sol, aos orixás que aqui estão com a gente. Eu não posso começar a falar sobre esse trabalho, que ele está intitulado como Ebó Metodológico, como superação da ordem colonial, sem antes falar sobre a minha trajetória de vida, desde a infância até chegar na graduação. A minha família vem de uma família muito pobre, que nunca tiveram acesso à educação ou sequer à pós-graduação ou à ordem lá da graduação. E quando eu me encontro na graduação, sendo o primeiro de uma família gigantesca, eu me encontro no não lugar. Eu tive que me readaptar para estar naquele espaço. E chegou no momento da faculdade, eu falei assim, aquilo ali não é para mim, esse espaço não é meu, não, esse lugar aqui não me pertence realmente, vou sair. E Exu coloca um grupo de pesquisa chamado Programa de Educação Tutorial na minha vida. E aí a gente começou a trabalhar sobre as relações raciais. E aí eu fui entender por que aquele espaço não era meu, por que os meus saberes eram invisibilizados, deslegitimados. E aí eu falei assim, não, então eu vou ficar aqui sim, aqui é meu lugar e eu vou continuar. E aí eu elaboro um trabalho de monografia, investigando corpos negros na literatura infantil. Sou pedagogo de formação e hoje estou na finalização do mestrado. E aí, no mestrado, eu falei, eu vou fazer uma coisa que se pareça comigo. Sou filho de santo desde a infância, filho de Xangô e Oxum. Eu falei, eu vou levar isso para a minha pesquisa. Mas não foi assim simples, não, já chegando com a cara a tapa, não. Eu elaborei um projeto que se parecesse mais comigo e adaptado à pesquisa, à pós-graduação. E aí, em plena pandemia, no mestrado eu tive apenas uma aula presencial. Eu falei, a gente está num momento de pandemia, várias pessoas morrendo, eu vou colocar mais tônus nesse trabalho, vou colocar mais cara, mais dendê nesse trabalho. E aí eu só tive essa iniciativa porque eu percebia que o trabalho ele não era qualitativo, ele não era uma análise de discurso, não tinha somente decolonialidades. E eu falei, eu preciso colocar isso tudo numa metodologia. Eu falei, eu vou ter que arriar um ebó e jogar na encruzilhada. Só isso que me falta. Então eu fiz uma junção de várias metodologias e despachei. Despachei nesse material que é o material do livro didático. E por que o livro didático? Eu nunca tive acesso a livros. Meu primeiro livro que eu comprei eu tinha 26 anos. E eu sempre tive acesso aos livros didáticos. E aquela narrativa, ela sempre foi uma ordem para mim. E eu falei, eu vou analisar esse lugar e ver como que tem sido as narrativas atualmente. Porque eu lembro que na história, que é o material que eu estudo, eu sempre falei, eu estou estudando história, mas está falando da Grécia, está falando de Portugal, está falando de umas pedras que eu nem conheço, e eu sempre falei, eu não sei nem se um dia eu vou lá, para que eu estou estudando isso? E eu sempre tive esse incômodo, o incômodo que eu acredito, e hoje julgo decolonial, como a iniciativa lá de trás de pesquisa. E aí foi nessa encruzilhada que eu encontro uma possibilidade de pesquisa, onde eu faço esse ebó como uma forma de subverter a regra, subverter a ordem, que no campo da decolonialidade me é permitido. Pensando nisso, inscrevemos essa metodologia, pois acreditamos que através desse ebó epistemológico,
nós conseguimos conquistar uma cura para essa ferida colonial, que ainda segue nos machucando, segue nos ferindo, segue nos machucando. E chegando aqui para a conclusão, que vai começar o recreio agora, através dessas materialidades analisadas, partindo dessa metodologia, nós percebemos que essas leis, esse processo aí histórico de lei, ele tem colaborado para fazer um livro que comece a ser afirmativo. Porém, a gente sempre está impresso em caráter afirmativo em determinados pontos. Ou seja, ali em meados de novembro, nós estamos. Ali, quando fala sobre os quilombos, é uma página. E quando a gente vai falar sobre o continente europeu, são 12 a 15 páginas de conteúdo. E aí eu me pergunto, e me faço essa problematização. Uma página daria conta de falar sobre um quilombo? Uma página daria conta de falar sobre uma história de um continente? Sendo que ainda hoje, no continente europeu, no continente das histórias gregas, são 12 a 15 páginas. Então, a gente traz isso na nossa pesquisa. E é basicamente isso, gente. Muito obrigado. Estou adorando as carinhas. Eu estou aqui, ó, tenso para me ver o que tem para falar. E é isso, gente. Muito obrigado por me ouvir. Obrigado, Gustavo. Essa é um trabalho ainda hoje, mesmo há alguns anos já da Lei 10.639, né? Que a gente precisa continuar brigando para fazer, porque as imposições ainda estão aí, né? Eu passo a palavra agora para o professor Gesiel Ferreira de Oliveira Filho, que vai nos falar sobre essências e textos para conhecer as literaturas africanas em língua portuguesa, aportes pedagógicos. Bom dia. Eu me sinto muito, muito feliz, né? Eu digo para vocês, eu me inscrevi neste simpósio muito mais para participar, para poder acompanhar as pesquisas. Alô, vocês estão me ouvindo? Desculpa, que eu vi. Sim, professor. Sim, estamos ouvindo. E meu microfone ontem já deu problema, parecia que o rendimento estava tudo bem. Então, eu tenho, a título de apresentação, aqui eu tenho pessoas que já foram meus alunos, meus orientandos, né, pessoas que me conhecem desde a época da graduação, como o professor Henrique, mas também há pessoas... Eu sou professor de literaturas africanas e língua portuguesa no ILUCBA desde 2011, e desde 2014 eu também assumi um compromisso na pós-graduação no pós-afro que me absorve bastante, né? Eu sou, na verdade, um dos poucos professores do pós-afro que tem dedicação na pós-graduação exclusiva àquele programa, o que acaba transformando a gente numa espécie de coringa, né? Para toda aquela parte de participar de bancas de seleção, etc. Então, eu sei que a minha presença efetiva no estudo de letras, ela acaba ficando um pouco restrita à graduação. Mas, então, eu posso dizer para vocês que esse processo mudou. Quer dizer, este ano, por exemplo, eu não vou dar curso nenhum no pós-afro, pretendo fazer a mesma coisa no ano que vem, manter outra relação para justamente estar me dedicando mais ao ambiente de letras, né? O trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês, né, ele, na verdade, é um texto que já estava pronto, né? Ele vai ser, como eu vou explicar agora há pouco, vai ser publicado em breve, e, de certa maneira, ele sintetiza o que tem sido essa minha experiência de 2011 para cá, né, já de 11 anos, como professor de literaturas africanas, em termos de dar algumas referências, né, para entender, que é para iniciar-se, a palavra exata é essa, né, até pensando mesmo na importância específica que os rituais iniciáticos têm na matriz africana, né, para iniciar-se nas literaturas africanas. Eu vou aqui, vejam, o objetivo desse texto é indicar 10 textos. Eu não vou poder falar deles todos, eu vou pescar algumas passagens do texto, né, que está escrito, vou aqui colocar para vocês, que acho que levanta aspectos interessantes, que podem depois render uma boa conversa,
Mas aqui eu já vou colocar na caixa de comentários. O que aconteceu? Peraí. O link, eu tentei colocar inteiro, mas o tamanho, né, não coube. Mas aqui vai os 10 textos que eu indico, né, como essenciais para as literaturas africanas de língua portuguesa. As referências bibliográficas deles estão aí, né? Então, eu vou passar a leitura do texto e, por favor, Verso, quando estiver faltando 5 minutos para terminar meu tempo, dê um grito, certo? Porque eu não consigo acompanhar a caixa enquanto eu vou estar aqui lendo, porque eu quero parar onde eu estiver, né, para poder comentar um pouquinho sobre alguns dos textos, sobretudo os literários, né, que eu acho que vale a pena um detalhamentozinho, tá? Mas, então, passa a leitura, né, deste meu texto. Eu começo com uma epígrafe de um dos meus escritores prediletos, né, não só falando isso em termos de literaturas africanas, o Landino Vieira, o escritor angolano Landino Vieira, o romance dele extraordinário chamado João Vence Seus Amores, e essa frase, né, as palavras mentem, mas são a mãe da verdade. O texto que ela apresenta insere-se no âmbito do projeto de extensão Guia Bibliográfico do Instituto de Letras da UFBA, Dialete, coordenado pelo professor de Linguística do INUFBA, Daniel Carvalho. Trata-se de um repositório online que conta com textos apresentando os diferentes campos de estudo, pesquisa e especialidade em letras, indicando 10 leituras essenciais para a introdução em cada uma dessas áreas do conhecimento. O material servirá como guia tanto para a formação de estudantes de graduação, seja licenciado, seja bacharel, como para o desenvolvimento de pesquisa. O site Dialete, eu estou dando aqui para vocês informações bem atualizadas, deve ir ao ar com os textos na íntegra, de forma gratuita, no próximo semestre. Os 2 primeiros volumes, de 3 que estão previstos, estão em fase de editoração pela DUFBA, então vai sair a previsão da edição impressa para o final deste ano. Nossa tarefa descritiva coloca sob a lupa da essencialidade um sintagma institucional, científico e identitário. Literaturas africanas em língua portuguesa. Aqui designando tanto uma das áreas de conhecimento que desde 2011 compõe a estrutura pedagógica e epistêmica dos cursos oferecidos por Instituto de Letras da UFBA, demarcando assim um certo recorte de ofertas disciplinares e linhas de pesquisa, quanto um campo de produções literárias agrupadas a partir de critérios geoculturais e linguísticos. Como veremos, destrinchar até o caroço o significado desse conjunto de vocábulos nos coloca diante de problemas ainda mais complicados dos que já revelados pelo exame crítico de grupos sintagmáticos similares e, na aparência, bem resolvidos, tais como literatura francesa ou argentina, ou a nossa cada vez mais polifônica literatura brasileira. Nessa breve explanação das essências semânticas que nos interessam, cabe lançar o foco no componente substantivo que eu introduzo, ou seja, literatura. Tarefa razoavelmente fácil de consumar se nos satisfizermos com a fórmula arte verbal para dar conta da larga variedade de formas artísticas elaboradas a partir dos signos, regras e sentidos que compõem as línguas humanas em suas modalidades orais e escritas. Convém recordar que a circulação sistemática de obras ficcionais impressas só se estabelece a partir do século XVI, século planetário, na sequência da invenção da prensa de tipos, que dissemina a língua escrita e converte num padrão de expressão pública e de produção de saber. Mesmo a prática milenar da escrita manual e sua circulação estará sempre restrita aos pequenos segmentos letrados que antecedem as políticas de alfabetização em massa instituídas pelas sociedades modernas, há não mais que 2 centúrias atrás. Tais lembranças são cruciais para repensarmos a habitual e preconceituosa secundarização da mais antiga e mais comum das modalidades literárias, ou seja, a performance artística oral. Construir mundos e sentidos através das materialidades que a palavra pode assumir, e as espiritualidades também, falada ou escrita, bem merece ser incluída como uma competência essencial do próprio ser humano, o que nos diz muito sobre a relevância das artes literárias para a evolução cultural de nossa espécie. O detalhamento anterior importa não somente para esclarecer o que é de essencial na literatura, mas para nos munir com a argúcia exigida pelos desafios que o significante africanos, sempre põe no horizonte de quem deseja desbravá-lo e torná-lo articulável em outros vocábulos. Em sua denotação primária, o termo remete a uma relação de pertencimento ao continente que
que as tradições dominantes da geografia nomearam por África, às vezes com K, com C, palavra esta cuja própria origem africana é um tanto obscura. Como pronunciada, é difícil manter concisão e didatismo na explanação em causa. Por mais singelamente que enveredemos nela, não há como perder de vista a densa vastidão histórico-cultural que preenche toda a evocação de Alkebulan ou da Etiópia, a Etiópia bíblica, para citar outros vocábulos usados na especificação das terras vigentes que chamamos de africanas. Priorizaremos os significados essenciais sedimentados por meio milênio de história moderna, de acordo com os calendários eurocentrados, ao longo dos quais também se definem as condições objetivas em que as antiquíssimas literaturas africanas transitam da predominância de obras oralizadas para a produção sistemática de obras grafemáticas, ou de livros, como se observa na contemporaneidade. Sob esse recorte temporal, literaturas africanas remete-nos aos sistemas literários produzidos pelas sociedades de matriz africana em suas variadas configurações, destacadamente aquelas correspondentes aos atuais 54 países independentes em que se reparte o continente negro. Entretanto, é fundamental ter em mente que o processo constitutivo dessas instituições nacionais abarca um longo período de história e organização social pautadas pelas estruturas culturais e ideológicas colonialistas. Esse sucinto referenciamento já nos permite antecipar que a listagem de características essenciais das literaturas africanas deve necessariamente incluir, no âmbito temático, 1. A memória colonial e as experiências de identificação, escravização e discriminação racial. 2. Representações das formas de resistência e confronto ao poder imperial, aos valores coloniais e ao racismo eurocêntrico. Representações dos processos independentistas e da construção nacional, e ou de conjunturas pós-coloniais. Reconstruções do passado pré-colonial, ou ficcionalização de histórias e futuros alternativos para as civilizações africanas, corrente que tende hoje a ser abarcada sob o conceito de afrofuturismo. Conceito muito polêmico, mas é a designação que tem por aí. Além desse repertório de fontes básicas para a elaboração de enredos e poemas, o enquadramento moderno da africanidade, conforme aqui delineamos, abre caminho para compreendermos o outro caracterizador que deveria nos parecer dos mais paradoxais. Como pode algo essencialmente africano expressar-se através de uma língua de origem europeia, em nosso caso a língua portuguesa? Este vínculo decorre primariamente da maneira como o idioma do colonizador lusitano, seja por vias impositivas ou adaptativas, se converte numa espécie de língua geral que viabiliza tanto o intercâmbio assimétrico e violento entre sujeitos africanos e portugueses, quanto o aprofundamento das relações entre as diversas comunidades etnolinguísticas que habitavam e habitam os territórios submetidos ao colonialismo. Eu vou dar um pulo, que aí eu vou começar a detalhar mais essa história da língua portuguesa, as línguas europeias no continente africano, para a conclusão, que eu acho a síntese que o Landino Vieira, novamente, numa entrevista dele, ele vai dizer, a propósito desse paradoxo que eu apontei, olha, a língua portuguesa é um troféu de guerra. A professora Inocência Mata, que é uma referência teórica essencial, realmente, para nós pensarmos nas literaturas africanas, vai aprofundar isso, vai retomar essas questões, vai citar, inclusive, essa frase do Landino, no artigo dela chamado A Literatura e o Universo de Reinvenção da Diferença, onde ela estuda também uma obra, mais detidamente, de um outro escritor, o Ayinda Chito, um escritor angolano, chamado Mestre Tamuda, uma obra que eu acho fundamental para pensar essas questões linguísticas, a maneira como o português vai sendo reapropriado em Angola. Vejam, eu estou aqui um pouco preocupado com o tempo. Fica tranquilo, Gisele, você tem 8 minutos. Então dá. Conforme se estampa, quanto mais nítidas ficam as essências... desculpa, eu tenho um pulo de... é isso mesmo. As essências das literaturas africanas em língua portuguesa, vejam que é por isso que eu estou defendendo, nós temos um processo de reforma curricular, e eu propus que a área de literaturas africanas de língua portuguesa mude o nome e as implicações disso na nomeação de todos os componentes para literaturas africanas em língua portuguesa, de maneira a marcar uma inserção diferencial desse corpus em relação à língua portuguesa, para deixar claro que, em última instância,
toda e qualquer obra literária que vem de países como Angola, Moçambique, etc., o português é uma língua de veiculação. Essa obra, em algum nível, ela foi pensada em outras línguas, né? Mesmo da parte dos escritores brancos urbanizados, ou dos negros urbanizados também, atualmente em Angola, que é o caso que eu conheço melhor, né, em cidades como Luanda, você já tem gerações que a língua materna deles é o português, né? Mas esses ambientes são sempre extremamente poliglotas, né? Então, nós não podemos dizer, né, que uma obra literária brasileira ou portuguesa, evidentemente, né, é elaborada nas mesmas condições em que as literaturas africanas dos 5 países, né, inclusive Cabo Verde, onde o crioulo e a própria língua portuguesa tem um peso maior, né, mas elas são sempre pensadas em outras línguas. Então, eu vou já me encaminhar para uma finalização. Eu vou... Pronto, então, às 10, eu vou tentar aqui, para poder ficar mais visível, compartilhar com vocês, que até me ajuda a poder estar olhando para a tela. Não ajuda tanto. O que aconteceu? Parece que houve um... Eu confesso para vocês, né, que, apesar de todos os problemas da pandemia, cada vez mais ganho ranço e raiva com essa educação remota, sabe? Com a maneira como ela atrapalha nossas vidas. Pronto. Então, agora, as 10 obras que eu cito, quer dizer, que eu indico nesse texto, né, começa pela Gloriosa Família, porque me parece um romance que poderia até ser colocado no patamar, né, de um texto fundacional para entender o Brasil, né? É uma reconstrução muito minuciosa do ambiente existente em Luanda, quando a máquina escravagista portuguesa está começando a assumir a configuração que ela vai manter durante quase 300 anos, né? E que tem também uma particularidade extraordinária, né? Ela é narrada por um escravizado que ninguém vê, né? Ao mesmo tempo uma figura um bocado importante dentro da narrativa. E ontem, né, na sessão plenária, eu propus uma categoria, né, de narratividade ancestralista para designar certos procedimentos específicos de construção de voz dentro do texto literário, e essa é uma obra fundamental para se pensar isso, né? Pela maneira como essa imagem difusa do narrador da Gloriosa Família, tanto pode ser pensada, é a maneira como eu fiz na minha dissertação, né, como resultante da objetificação do racismo, mas como também, né, a produção de uma voz que está falando a partir de um outro plano de realidade, está observando e interagindo com a situação, né, essa porosidade que existe entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, está representada de uma maneira um tanto indireta nesta obra, mas que, se nós pensarmos, o Pepe Pela tem outros romances desse tipo, né, 4 minutos, Gisel. Yaca, etc., onde esse procedimento é muito bem trabalhado, né? Uma obra cabo-verdiana que ela parece, ela é um tanto antiga, mas ela se encontra com alguma facilidade nas bibliotecas brasileiras, das regionais do Bento Leste, e é uma obra que ganhou uma certa importância dentro da crítica comparativista brasileira, porque frequentemente essa obra é emparelhada, por exemplo, A Vidas Secas, do Graciliano Ramos, né? É uma obra que mostra com muita nitidez, tida como realista, os problemas da seca e da miséria em Cabo Verde. Eu não vou me espalhar agora, certo? Mas eu tenho um carinho todo especial por essa referência. Esse semestre eu dei um curso, né? Esse semestre está concluindo agora, sobre o enquete da Paulina Tiziane. Fiquei muito feliz com os resultados deste curso. A Paulina ganhou
o Prêmio Camões ano passado, né? E vejam como são as coisas, né? Esse final de semana o Jornal Correio publicou uma entrevista com ela, eu postei no meu Facebook, né? E acabei de notar que teve 400 compartilhamentos dessa entrevista, né? Além de pessoas que eu nem conhecia, que foram na minha conta para agradecer, etc. O Miquete é uma obra que dá um enfoque extraordinário às relações entre modernidade e tradição nas sociedades africanas de língua portuguesa contemporânea, né? Focando em questão de gênero. Este é um conto, né, que, principalmente, pensando na fala da Elmar agora, este livro, Contos Africanos de Países de Língua Portuguesa, continua sendo uma das melhores antologias lançadas aqui no Brasil, né, reunindo de uma maneira muito equilibrada, né, autores e autoras representantes da literatura africana de língua portuguesa. Este conto em particular, nós podemos dizer que é a inscrição mais forte, né, do que seria o esforço de reconstruir a literatura oral através da língua escrita, né? Aqui também, A Mulher dos Antepassados, né, do Nelson Saúde, está no livro dele, que se encontra aqui no Brasil, O Rio dos Bons Sinais, né, na verdade, essa editora brasileira. E, novamente, nós temos um conto, né, que dá um enfoque extraordinário a como a ancestralidade é vivenciada pelos africanos contemporâneos. Conceição Lima é a minha poeta predileta. Eu estou falando nisso, né, não somente pensando no meu recorte de trabalho, né, mas em mim como leitor de poesia. Em termos de poesia contemporânea, continua a ser para mim, né, eu gosto de toda a obra da Conceição Lima, mas particularmente esse livro, A Dolorosa Rainha do Micondó, porque nós vamos ainda também um olhar muito arrojado e diferenciado, né, para o reexame de como as tradições estão se reinserindo nas sociedades africanas contemporâneas e, principalmente, né, um balanço muito duro dos processos independentistas africanos, né? Eu costumo dizer que, veja que, como vocês perceberam, o meu recorte principal é a África moderna, contemporânea, né? Eu tenho, e a minha pesquisa está centrada, né, que a gente poderia chamar de uma literatura de guerra, né, particularmente a angolana, também a moçambicana, e as obras que dizem respeito aos processos de construção nacional, né, e eu acho, eu tenho certeza, né, que nós brasileiros temos muito a aprender. Neste nosso momento de crise institucional tão séria, tão aguda, nós temos muito a aprender com a maneira pela qual os países como Angola e Moçambique, a Guiné-Bissau particularmente, né, saíram do Estado colonial e mergulharam em uma situação de instabilidade, que é aquilo que a gente pode chamar, né, de uma maneira mais consistente de pós-colonial, né? Isso não significa a superação do colonialismo, né, ou colonialidade, mas uma nova carga de problemas que tem tido efeitos devastadores nessas sociedades. Eu digo, meus alunos já ouviram isso várias vezes, acho que todos eles, ao longo desses 11 anos, os africanos têm muito a nos ensinar, né, sobre as matrizes culturais da maioria do povo brasileiro, mas também tem uma lição dura a nos dar, né, sobre como construir uma nação capaz de dar conta dessa diversidade, né? Como eu digo, eles nos ensinam aonde nós não deveríamos errar, né? Infelizmente, esses erros foram cometidos lá e eu vejo um trabalho muito corajoso da parte dos escritores e escritoras africanos, a Paulina Tiziano incluída, né? É interessante notar que hoje em dia esses nomes que adquiriram, né, uma posição de cânones vivos, como a Paulina, como o Pepetela, né, são todos dissidentes políticos. São todos eles mantendo amizades, etc., né, mas têm uma visão muito dura sobre como os governos do período independentista lidaram, né, com as demandas, né, de uma nova sociedade, né, que não poderia ser a sociedade tradicional, mas, evidentemente, que também não poderia ser a continuidade da sociedade colonial. Eu poderia dizer para vocês, já fechando minha fala e ficando à disposição, eu não vou me demorar, né? Aliás, vou apenas, né, a seguir uma lista de textos de contextualização, e eu vou destacar, para finalizar, o livro, né, que ainda me parece uma referência fundamental para nós pensarmos os desafios pedagógicos que as literaturas africanas e a literatura negra brasileira, também a literatura indígena,
colocam para nós, educadores, em todos os níveis, né? O livro da Zilda Trindade, o documentário que saiu, né, que está disponível lá no YouTube, é ainda, né, apesar desses 9 anos, né, um material de referência, ainda mais nesse período em que as políticas afirmativas estão sendo tão contestadas, né? Bem, só para finalizar, né, o livro da professora Maria Nazaré Fonseca, Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, continua essa referência, e o famoso Eu e o Outro, quem dera que fosse tão famoso assim, né, que um texto de 2 páginas, onde vocês vão encontrar a melhor síntese sobre o que é que distingue as literaturas africanas das literaturas ocidentais, que está nesse breve texto do Manuel Rui. E a última referência é esse texto do Carmen Lemuneno, que é um texto introdutório à questão do racismo, mas, vejam, para mim, a minha atuação como professor, eu procuro dar cada vez mais espaço, né, a uma discussão, né, sobre a matriz cultural africana, sobre as diferenças que ela tem, né, algumas delas incomensuráveis, como diria o Rombaba, né, em relação à matriz ocidental, mas também me parece, né, uma prioridade utilizar as literaturas africanas como instrumentos de discussão sobre o racismo, né, como ferramentas essenciais, né, para uma educação étnico-racial no Brasil. Eu agradeço muito a atenção de vocês, desculpem talvez a confusão, sabe que foi uma semana muito difícil, esse texto estava pronto, mas fazer um recorte dele para esses 15 minutos foi uma coisa muito complicada, e eu fico à disposição, né, para estar acompanhando, para participando agora da sessão e esclarecer algumas dúvidas que vocês têm. Muito obrigado. Obrigado, professor Gesiel. Que fala maravilhosa, viu? Para a gente que vem das africanas, Keliane, que vai falar agora também, que já foi das africanas, né? É um material que é um tipo de apresentação necessária, né, para as áreas, porque muita gente não conhece as literaturas africanas, muita gente que está em sala de aula, e acessar a essas referências, né, é super importante para quem estiver aqui, já estiver em sala de aula e quiser trabalhar, né, com as literaturas africanas em língua portuguesa. Eu passo a palavra agora para Keliane Evangelista Santos, que vai falar sobre a decolonização do sagrado em A Lei do Santo, de Muniz Sodré, e Cada Tridente em Seu Lugar, de Cidinho da Silva. A palavra está contigo, Kelly. Quando estiver faltando 5 minutos, eu abro o microfone e aviso para você, ok? Ok, Bessa, obrigada. Bom dia a todas, todos e todes. Eu, primeiramente, quero agradecer às energias que governam esse planeta, e, em especial, aquelas que me acompanham nessa trajetória. Saudar os colegas que dividem a mesa comigo e também a todas as pessoas que estão aqui presentes. Meu nome é Keliane Evangelista Santos, sou doutoranda do curso de pós-graduação em Literatura e Cultura aqui da UFBA, orientada pelo professor Henrique Freitas. Sou professora da rede básica de ensino, trabalho com alunos do ensino fundamental, médio e também da EJA. E eu gostaria de começar falando sobre o meu trabalho, o meu projeto de pesquisa. O título do projeto de pesquisa é A Descolonização do Sagrado em A Lei do Santo, de Muniz Sodré, e Cada Tridente em Seu Lugar, de Cidinha da Silva, Caminhos Literários para uma Praxis Pedagógica de Enfrentamento do Racismo Religioso. Esse projeto de pesquisa, ele surge a partir da minha experiência como professora na educação básica. É ainda muito difícil trabalhar com o tema do racismo religioso na escola. Os alunos ainda apresentam muita resistência a essa temática e a toda a temática que tem relação com as religiões de matriz africana. E aí, também, por conta disso, eu pretendo, inicialmente, desenvolver esse projeto seguindo 3 etapas ou 3 caminhos. Primeiramente, eu pretendo examinar as imagens das religiões de matriz africana na literatura canônica do contexto colonial e pós-colonial, avaliar também essas imagens na literatura afro-brasileira, e aí com foco nas obras de Cidinha da Silva,
e de Muniz Sodré, e estabelecendo também comparações com a forma como essas imagens aparecem na literatura canônica. E, a partir dessa análise, desse trabalho de análise, eu pretendo construir o que eu estou chamando, por enquanto, de material pedagógico ou didático-pedagógico, que auxilie os professores a trabalharem com essa temática na sala de aula. E como as ideias em relação ao meu projeto ainda estão sendo organizadas na minha cabeça, eu peço licença a vocês para ler um texto em que eu pretendo apresentar um resumo das análises que eu tenho feito nesse momento inicial de pesquisa. Inicio. As religiões de matriz africana, desde o princípio de sua formação no Brasil, foram alvos de preconceito, perseguição e repressão realizadas por diferentes instâncias do poder, seja nas esferas jurídicas, administrativas ou religiosas. São diversos os exemplos de práticas de desqualificação, demonização e repressão das religiões afro-brasileiras. Contudo, além das instituições jurídico-administrativas e religiosas, a literatura canônica brasileira exerceu um papel fundamental no processo de desqualificação e de negação do valor religioso, das práticas e rituais das religiões de matriz africana, tanto no contexto colonial, engendrando discursos de demonização, quanto no contexto pós-colonial, articulando-se a projetos de folclorização. O cânone literário brasileiro ajudou a forjar, no imaginário da nação, uma imagem pejorativa dessas religiões. Marcas do projeto de demonização empreendido pela literatura canônica podem ser verificadas já no século XVI, quando no poema Preceito 1, Gregório de Matos associa os calunduns a feitiços e afirma que Satanás andava metido nos rituais realizados pelos mestres calunduzeiros. Para quem não conhece, calundu é um termo herdado do quimbundo e antigamente denominava os rituais afro-religiosos que antecederam as religiões de matriz africana antes que elas se estruturassem na forma como elas se apresentam hoje. O historiador Alexandre Almeida Marcucci, referindo-se ao sentido dado à palavra feitiço no contexto colonial, afirma que, de acordo com o ideário demonológico, como ele utiliza esse termo, né, ideário demonológico europeu, o feiticeiro era definido como aquele que demonstrava poderes sobrenaturais devido a um suposto pacto contraído com o demônio. Esse discurso de demonização das religiões afro-brasileiras aparece também em 1869, na obra As Vítimas Algozes, Quadros da Escravidão, de Joaquim Manuel de Macedo. Assim como Gregório de Matos, Macedo define os rituais afro-religiosos como práticas de feitiçaria e defende como única forma de combater o que ele classifica como peste resistente a destruição de todas as sombras, todos os vestígios negros que trouxe da África, o que ele chama de superstições. A partir das primeiras décadas do século XX, a ideia de reconhecimento da herança africana surgiu como uma das diretrizes do projeto modernista de nacionalização da cultura. Com isso, o candomblé passou a ser visto como uma variante da cultura nacional e a ganhar maior visibilidade. Entretanto, como afirma Eufrásia Cristina Menezes, a visibilidade cultural alcançada pelas religiões de matriz africana não significou o reconhecimento do sentido religioso de suas práticas rituais. Na grande maioria das vezes, essa visibilidade restringiu-se à celebração dos aspectos lúdicos e festivos que, lidos a partir de uma perspectiva ocidental, ajudaram a vincular as práticas rituais afro-religiosas à ideia de espetáculo a ser consumido como lazer e, por vezes, como entretenimento turístico. Contudo, desde a primeira metade do século XX, no âmbito da literatura afro-brasileira, é possível identificar imagens relacionadas ao candomblé, que destacam e celebram a cosmovisão afro-religiosa e afirmam os valores civilizatórios
civilizatórios das práticas rituais dos terreiros. E aí eu estou me referindo mais especificamente às obras de Solano Trindade e de Abdias do Nascimento. Na contemporaneidade, as obras A Lei do Santo, de Muniz Sodré, e Cada Tridente em Seu Lugar, de Cidinha da Silva, fazem parte desse conjunto de obras. No livro de Muniz Sodré, o conto A Lei do Santo apresenta o diálogo entre Dona Marta, mulher negra, de mais de 60 anos, oriunda do interior, e seu pretenso advogado. A fala da personagem Marta é marcada pela citação constante de provérbios, ditados populares e referência a elementos da natureza e estratégias usadas pela personagem para explicar ao doutor, que é como ela se dirige ao advogado, a sua forma de entender o mundo e as relações entre os seres humanos. Em um dos trechos da história, Marta narra o processo de criação do mundo a partir de uma versão regionalizada, em que se pode observar a nítida analogia com Itã de Obatalá. Quando Dona Marta termina de contar a história, o advogado ironiza: estou perplexo, simplesmente perplexo. Para mim é uma versão nova da criação. Mas não está no livro, hein, Dona Marta? E ela responde: está na lembrança. E ele novamente pergunta: é de quem? E ela responde: de quem lê a natureza, doutor. Como é possível observar, Dona Marta tem como base de referência para pensar o mundo as cosmologias ou cosmopercepções religiosas africanas e afro-brasileiras. A sabedoria por ela expressa, que deixa simplesmente perplexo o doutor, é uma sabedoria construída, reconstruída e preservada no chão dos terreiros. Os saberes a que a personagem faz as referências são milenares, ancestrais, e como vai sendo mostrado em suas falas, tem como princípios básicos a visão da natureza como fonte de sabedoria, e a crença na existência de um mundo espiritual sagrado que mantém constante conexão com o mundo material. Dessa forma, acredito ser possível afirmar que esta história, que tem como protagonista a personagem Marta, bem como as outras que compõem o livro de contos de Muniz Sodré, podem ser lidas a partir dos parâmetros que conformam o conceito de literatura terreiro, formulado pelo professor Henrique Freitas, que diz que a literatura terreiro é aquela que se produz desde o corpo negro e orienta-se por princípios éticos, cosmogônicos e estéticos legados por matrizes epistemológicas africanas, presentes majoritariamente nos terreiros, mas também em outros espaços. O professor Henrique afirma ainda que a literatura terreiro é também aquela que organiza-se seguindo os valores civilizatórios negro-brasileiros, como circularidade, memória, oralidade, ancestralidade, corporeidade, energia vital e religiosidade. No conto de Sodré, a oralidade, a memória e a ancestralidade são celebradas como fontes de saber e de construção de uma forma equilibrada, harmônica, de interagir com o mundo e com a natureza. A referência aos valores civilizatórios afro-brasileiros pode ser também observada no miniconto Seu Marabô, de Cidinha da Silva, miniconto em que uma das personagens, relatando os conselhos dados pelo Exu Marabô, refere-se às falas da entidade como falas metafóricas, filosóficas, mas que todo mundo entende. Analisando os conselhos relatados, observamos que são formulados a partir da comparação com elementos da natureza, da citação de provérbios, ou seja, são marcados por elementos próprios da cultura oral e próximo da realidade vivida pelas pessoas que estão frequentando o ambiente, que no caso é um terreiro de Umbanda, né? Portanto, estamos diante de literaturas que fazem com que as imagens referentes às religiões de matriz africana, isso no meu entendimento, migrem do lugar de estigmatização e folclore para um lugar de reconhecimento de seus saberes religiosos
e de suas atuações enquanto espaços de produção de valores éticos, estéticos e civilizacionais que podem nos ajudar a pensar e a reconstruir a nós mesmos e, quem sabe, o mundo em que vivemos. Bom, eu fico por aqui, né? Gostaria de finalizar utilizando uma palavra linda que eu aprendi nos últimos tempos, que é Ingassakidila, um termo do Quimbundo, e eu agora falo essa palavra o tempo todo, porque eu acho de uma beleza extrema, e agradecer a todos, e espero que eu tenha me feito entender, e fico no aguardo, né, das questões que possam surgir, e também das contribuições. Ingassakidila. Obrigado a gente ouvir seu trabalho, Kelly. Olha só, temos tempo aí suficiente para umas questões, né? Eu já estou com uma pronta aqui, que eu vou lançar para a Kellyanne. E não sei como é que a gente faz. As pessoas abrem o microfone e falam, Henrique. Então, assim, eu vou fazer a primeira aqui e vocês seguem. Faremos blocos de três questões. E aí passa para responder, né? A minha questão vai para a Kellyanne, justamente porque ela vem das literaturas africanas. Você trabalhou com a literatura moçambicana, não foi, Kelly? No mestrado? Não, no mestrado eu trabalhei com literatura angolana, com um livro de contos, Filhos da Pátria. Isso. Mas a pergunta que eu vou fazer cabe. Em termos de comparação, você percebe semelhanças na forma de narrar no texto, considerando o texto literário com o qual você trabalhou, né, no mestrado, e agora no texto de Cidinha da Silva e Muniz Sodré, considerando, né, como textos negro brasileiro, né, uma literatura negra brasileira? Eu lanço essa pergunta porque, fazendo a disciplina Estudo da Narrativa com Denise Carrascosa e lendo Itamar Vieira, assim como Bará, de Miriam Alves, eu, pela primeira vez num texto brasileiro, eu percebi uma utilização do tempo e do narrador, que eu já tinha visto em Luiz Bernardo Oana, que numa das narrativas do Nós Matamos o Cão Tioso, como para trabalhar com momentos diferentes, com tempos diferentes, trazidos ali, né, para aquela representação, ele muda o narrador no meio da narrativa. O texto inicia com o narrador e, quando vai para o tempo presente, outro narrador assume, que esqueci agora o nome, Nigtimo. Não sei, Gesiel e Henrique deve conhecer. E aí eu percebo que no texto de Itamar Vieira ele recorre a esse mesmo recurso. Eu não sei se é uma característica, né? É algo que eu até trouxe para pensar junto com Denise, não sei se é algo que nasce dessa forma de narrar negra, né? Independente do espaço geográfico. Mas aí eu trouxe isso para você pensar aqui junto com a gente. Henrique levantou a mão primeiro, então faz uma pergunta aí, depois Gesiel. A palavra está contigo, Henrique. Bom, primeiro eu quero cumprimentar e parabenizar aí todas as apresentações, todas as exposições, porque eu, inclusive, avisei no início, né, que eu precisaria fechar a câmera em alguns momentos, porque estou com muitas dores nas costas, então, às vezes, eu tenho que levantar, sentar, e aí depois incomoda muito, aí eu tenho que ficar me movimentando, então eu, em alguns momentos,
vou precisar mesmo assim fechar a câmera. Mas que prazer ouvir vocês. E óbvio, né? Eu tenho sou compulsivo por interagir, sobretudo quando eu vejo trabalhos que são interessantes. E o propósito do simpósio é a gente trocar, não é? Eu já havia falado que na última Brali, que eu e o professor Gesiel aí coordenamos lá o simpósio Afro-Rizomas, que culminou o meu último exemplar está aqui, eu tive que esconder, porque os livros acabaram, e esse aqui eu estou mostrando hoje, nem digo que tem, porque o pessoal traga para dar uma olhada, põe essa história aí, só existe esse aqui. Ó. A gente vai tentar reeditar esse ano, inclusive, viu, Gesiel? A gente vai tentar reeditar esse ano. O Ricardo Riso está em contato comigo, e aí a gente vai tentar fazer a reedição, talvez em livro digital, né? Para ficar mais fácil aí a circulação e tal. E, poxa, eu tenho coisas assim muito importantes. E Vécio levantou uma outra questão, enfim, aí, que é muito interessante. Porque, veja, eu não vou entrar muito nisso, porque eu quero conversar sobre outras coisas. Mas toda uma discussão que a gente tem feito no Yorubanto tem uma conexão com isso. Qual o problema, a meu ver, do campo dos estudos literários? Toda a teoria e toda a crítica que pega um livro, ela considera genealogias literárias europeias, exclusivamente. É como se os negros escravizados que vieram para cá, eles não tivessem nenhuma noção de literatura, não tivessem nenhuma noção de uma crítica literária e de critérios para análise dessa literatura, não nos moldes europeus, mas evidentemente que tinha. E aí, nesse sentido, uma parte dessa produção literária e desses modos de produzir literatura são completamente desconsiderados no campo. Inclusive gêneros que nos são muito caros dentro dessa maneira de produzir literatura. Gêneros que vão ser pilhados e aí vão ganhar uma projeção em produções de textos, às vezes, canônicos, e essas produções feitas por esses sujeitos vão estar lá. Então, por exemplo, tem uma discussão que eu estou investindo agora, deve sair algumas coisas aí mais para frente, como é que o nosso maior movimento literário, mais longevo, mais múltiplo, que é o samba, ele é completamente, é uma discussão interdita praticamente no campo dos estudos literários. Mas nós estamos falando de um movimento literário múltiplo. Claro, não é canção, porque envolve isso. Não é só canção. E aí, se a gente pensa nos modelos de análise, que inclusive atravessam alguns espaços africanos, a gente vai ver que essa distinção aí entre o que é música, o que é... Inclusive, ontem, na apresentação, o Verso falou também sobre isso, que essa concepção, essa separação aí de música, aqui é literatura. E há um entendimento disso muito nítido dentro do circuito do samba, sobretudo para as pessoas dentro do movimento. Não é que tudo é bom, mas há, inclusive, uma crítica, um critério, um crivo de análise, de diferença. Você pega um Arlindo Cruz, a meu ver, ele está ali, junto com Drummond, a meu ver, indiscutivelmente. E aí a gente pode pegar outros aí. Nós estamos falando de um movimento literário também. Você pode colocar dentro do âmbito do movimento musical. É óbvio. Agora, claro, se você faz isso, o que é que você faz? Você desloca, inclusive, toda uma organização que a gente tem sedimentada. E isso, a meu ver, aponta o porquê, inclusive, da ligação de muitos dos nossos escritores. Você pega uma Carolina, ela vai gravar samba. Ela está ali produzindo e vai gravar. Gente, essas coisas não são inocentes. A gente pega os nossos escritores e escritoras, eles estão escrevendo provérbios. Aí você pega um Olatundi, você pega um Akporobaro, você pega o Joadê. Eu poderia fazer uma lista longa aqui de teóricos que estão lá analisando os provérbios. Vamos falar sobre... Pegam livros sobre teoria literária, sobre literatura, sobre oralitura, e eles estão analisando os provérbios. Você pega o Musek Fukial, ele está dizendo que o provérbio está no centro. Não é lateral, não é algo cotidiano, não é simplesmente ligado, está no centro de uma produção epistemológica do pensamento africano. O Bunsek Fukial, ele diz literalmente isso. Se vocês pegarem a tese do Tiganá, que traduziu o Bunsek Fukial, ele diz, o provérbio diz do muntu africano, do ser africano, e diz de uma estética, de uma filosofia, e está naqueles movimentos que a gente ontem conversava na outra mesa de condensação e expansão, que diz respeito a toda a criação.
e está emulada lá nessa síntese, né? Mas, assim, eu não vou entrar por aí, porque, assim, enfim, vou me deter um pouco mais aqui nas apresentações. Cumprimentar. Como você começou falando de Kelly, eu vou inverter e começar também falando de Kelly, parabenizando. E aí eu estava pensando aqui, ouvindo sua apresentação, que a lei do santo, na verdade, é o pensar na gol literário de Sodré. Ele vai fazer essa reflexão teórica e depois ele vai fazer esse exercício em criação literária. É a minha sensação. E aí eu trago isso como uma provocação mesmo para ver se isso tem eco ou não, porque é você que está fazendo a investigação mesmo ali do texto. Mas a partir da minha leitura, eu digo, é uma maneira também de fazer movimentar a teoria a partir do ato criativo, né? Então, eu acho que você tem alguns desafios, por exemplo, dentro disso, que é compreender o Itan e esses gêneros que vão ser modulados por Sodré, não como conto, não como... E essa, para mim, é uma discussão central. Trabalhar o Oriki não dentro de uma tradição poética do Ocidente, porque há uma defasagem imensa. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, por exemplo, eu tenho pesquisadores no Yorubano trabalhando isso. Quando a gente vai, por exemplo, Oriki, vamos conversar com o Adnelson, é uma dor de cabeça. Primeiro, há diversas classificações, a Oriki que você pode aproximar até de um caráter mais épico, a depender de quem seja o Oriki, por exemplo, dentro de uma estrutura narrativa. Então, assim, veja, a gente está falando de um gênero, de dois gêneros aí, o Itan e o Oriki, que vão ser muito apropriados, muito pilhados dentro da literatura brasileira. Muito, muito, muito mesmo, assim. A gente não tem tempo aqui para desenvolver isso, mas muito. E, ao mesmo tempo, eles não são... Ou você chama de conto ou de poesia e coloca tudo no mesmo bolo, e, ao mesmo tempo, você não destaca quem são esses grandes autores. Então, eu acho que essa também é uma tarefa que vai te caber um pouco aí, quando você pega esse Tan de Albatalá trabalhado, quando você pega esses outros gêneros, que é dimensionar esses gêneros, porque quando o Sodré faz isso, e aí, lendo Pensar na Gol, é muito nítido, ele está mostrando que há uma outra dimensão genealógica de construção do pensamento e de produção africana também, e nesse caso literária. Então, e aí tem os livros lá de Félix Omidirê, também o Yorubaianidade, o livro Exu, de Mestre Didi, e Juan Elben, um livro muito bom, Filosofia da Ancestralidade, de Eduardo Oliveira, enfim, parabéns pelo seu trabalho, que é maravilhoso. O trabalho, meu companheiro aqui, Gesiel, eu fiquei pensando muito nisso. Eu terminei não... por causa da correria nossa, né, a institucional, não acompanhando muito essa questão do Guia Lete, né, mas, assim, como essa proposta que você traz aí, como ela é importante, por quê? E aí eu estava pensando, você apresentando, e eu pensando, essa ideia das 10 leituras essenciais, dos 10 livros, isso diz respeito muito a uma lógica de uma geração, sobretudo posterior à nossa. Né? É algo que, por exemplo, a nossa geração, não, você tem que ler os compêndios, para ter toda uma formação. Mas, assim, isso não faz muito sentido, sobretudo para as gerações posteriores. E eu acho que dar um caminho como esse é uma provocação de uma iniciação às literaturas africanas por caminhos que são... E é uma coisa que, te ouvindo apresentar, eu fiquei pensando, é uma coisa que a área de letras se ressente muito, e que é muito importante. Se ressente, não gosta muito de fazer isso. Não, você tem que ler tudo, ler na língua original. E isso hoje não tem uma ressonância muito grande. Então, essas leituras que você indica aí são faróis, assim, eu acho que muito interessantes para quem deseja, inclusive, se iniciar nas literaturas africanas de língua portuguesa, quem sabe no futuro, para, inclusive, atuar também na área, né? E essa questão linguística é uma questão muito cara, assim, que você trata, né? Porque, por exemplo, essa é uma discussão que a gente tem feito de maneira muito sistemática no Yorubano também, pensando, por exemplo, não se percebe hoje que há uma produção literária no Brasil, inclusive em língua iorubá, uma produção. Eu não estou falando de textos antigos. Então, por exemplo, ontem a Cambiodé apresentou orikis que foram construídos recentemente, né, contemporaneamente, em iorubá aqui. Nós estamos falando de uma literatura produzida no Brasil em iorubá. Essas literaturas seriam literaturas africanas feitas no Brasil, literaturas negras feitas... Essa é uma outra discussão que a gente também não vai entrar. Mas a gente está falando sobre uma genealogia de gêneros
que tem... Você pega Mestre Didi escrevendo Itan, livros de Itan, inclusive um trilingue que tem uma repercussão imensa. Eu tenho esses livros todos aqui. Então, e aí o que acontece? Quem é que se projeta é exclusivamente Jorge Amado, internacionalmente. Mas Jorge Amado faz um dos prefácios de Mestre Didi e ele reconhece Mestre Didi como mestre. Aí você vai ler Jorge Amado, você percebe o retrabalho de Itãs e Oriquins inteiros dentro do texto de Jorge Amado. Pega Pastores da Noite, pega... vasta a obra. Então, isso, eu acho que esse movimento ele é muito importante. Eu acho que Gesiel aponta, a partir desses textos, voltando lá das literaturas africanas de língua portuguesa, que são, em língua portuguesa, que são imensas, né? E essa coisa de que os textos, muitos deles, primeiro, eles são pensados e produzidos nas línguas locais, isso muda a lógica. Os estudantes do Yorubanto que estão fazendo Yorubá e Quimbundo, quando eles voltam para os projetos, começam a ver coisas que não tinham visto, de ordem, porque não é só uma questão linguística. Todos os intelectuais africanos, eles são unânimes em dizer, é fundamental um exercício de uma entrada mínima na questão das línguas. Aí a gente percebe o porquê posicionar a palavra de uma maneira ou não de outra, já que uma ordem do pensamento lá no Quimbundo, no Kikongo, no Yorubá, ela se dá de uma determinada maneira, e aí a gente tem a possibilidade de explorar coisas que não foram trabalhadas lá. Então, a gente está também vivendo isso. O trabalho do Gustavo Santos sobre a bomba metodológica é um trabalho necessário. E aqui eu vou trazer uma contribuição para ele, não sei se ele ainda está aí, que é o trabalho da Ana Célia Silva, que todos nós conhecemos, que é o Negro no Livro Didático. Eu acho que é importante, porque eu acho que ela oferece ali também um caminho metodológico. E sobre a dimensão mesmo do ebó metodológico, o Luiz Rufino, na Pedagogia das Encruzilhadas, mas os outros livros do Luiz Rufino também, e do Simas, né? Vence Demanda, ele está com um livro recente agora também, porque eles têm trabalhos muito específicos voltados mesmo para essa área, são da área da educação, enfim, são pessoas iniciadas também, então, muito voltada para isso. E, claro, aí depois vale a pena dar uma olhada no livro lá do Duda também, Filosofia da Ancestralidade. Por fim, e aí vou ser bem rápido, o trabalho de Elmara, né, que é um trabalho que eu também conheço, e aí eu acho que tem uma coisa que é importante, que eu sei que uma parte de vocês sabe, mas eu acho que é importante a gente também mencionar, e eu acho que ressaltar isso. Rampa Tebá, ele faz parte de uma geração da virada epistemológica no campo da história. Porque como a gente já vive isso daqui para frente, a gente não se dá conta, às vezes, disso. A história oral, as fontes orais não eram consideradas no campo da história. Não eram consideradas no campo da história. E aí nós vamos ter uma batalha imensa antes, da qual a geração de Rampa Tebá, Diop, Kizerbo fez parte, né? E que depois vai derivar lá na História Geral da África, e aí a questão do próprio texto do Kizerbo. Então, essa virada epistemológica da consideração das fontes orais, colocando a África, a partir dessa perspectiva, o continente africano, dessa perspectiva deles, no centro. E em relação a Elmara, tem uma coisa que eu fiquei pensando, te ouvindo, né? Você já pensou em um caderno de atividades pedagógicas para o ensino básico, centrados na epistemologia griot, né? Como próximo passo desse trabalho? Eu acho que isso teria uma efetividade talvez grande, né? E aí, nesse sentido, realmente a discussão que você faz, saber ouvir e saber falar é dificílimo. Uma coisa que também percebi, já encerrando aqui em África, é que, por exemplo, quando você tem os mais velhos ali, você quer falar, eles vão se calar. E você perde o acesso a eles completamente. Você quer falar, ele não vai disputar com você. Eu vi isso em diversos... os mais velhos não vão disputar com você. Sobretudo se você for estrangeiro, eles vão entender, olha, ele não entende o que é isso aqui. Quando você chega, você se cala, você cumprimenta dentro da tradição, você espera o momento, você entende o momento de falar, de calar, a quantidade, quanto fala, você ganha o respeito dele. E aí você vai ter um acesso a uma parte de informações que outras pessoas vão estar ali, vão circular, vão estar, às vezes, no mesmo lugar e não vão ter acesso. Então, eu também comecei a perceber isso, né, durante o período que estive lá. No mais, é agradecer a vocês, é um prazer interagir. Professor Gesiel. Bem, eu só queria mesmo, eu pedi a palavra porque eu ia fazer um comentário a propósito até da sua pergunta, Verso, para a Keliane. Eu acho que
no trabalho que eu apresentei ontem, né, que foi um primeiro recorte comparativista, né, de obras que abordam as guerras independentistas, a maneira como José Eduardo Agualusa, né, vai transplantar a guerra independentista africana para o Brasil, né, vai propor, né, o ano que Zumbi tomou o Rio, um livro cheio de problemas, é importante frisar isso, certo? José Eduardo Agualusa é uma figura complicada dentro da literatura angolana, mas, ao mesmo tempo, inédita, certo? O Pepe Tela tem um romance, o Ege, onde os cenários brasileiros e angolanos se cruzam, mas aquilo que José Eduardo Agualusa fez é algo diferente. Mas eu vou primeiro, né, fazer essa observação a propósito do trabalho da Kelly, e depois eu quero comentar um pouquinho o que o Henrique falou agora, né, sobre as literaturas africanas em geral, porque a gente não pode perder de vista a geração que se tornou o cânone vivo, né? A maior parte deles está vivo ainda, né? A Pepe Tela, a Paulina Tiziane, Moçambique, Odete Semedo, que é mais nova, mas essa geração ela foi profundamente influenciada pelo marxismo. E eu estou falando isso de uma maneira apenas situando historicamente, né, isso daí. O que vai levar a que a representação do sagrado e do místico nessa produção seja sempre, ela está sempre enfrentando problemas, né? Porque há uma propaganda oficial e muitas vezes naquela época aqueles escritores e escritoras estavam muito vinculados a isso mesmo, né? Absorviam isso com um valor ideológico que vai tomar aquela ideia, né, que nem o próprio Marx pensava isso, né, que a religião era o ópio do povo. Mas se a gente vai ler Marx com cuidado, a gente vai ver que não é exatamente essa a posição dele, a posição de rejeição completa ao místico. Marx era romântico, certo? Mas com a maneira como isso foi processado, né, pelos movimentos independentistas. Então, há tensões fortes com relação a essa representação do sagrado. É muito curioso, né, que você pensa em corpos que eu trabalhei ontem, nos textos brasileiros, do Hamilton Alei e do Edmilson de Almeida, o sagrado está em primeiro plano. Enquanto que nos textos africanos, né, do Agualusa e do Manuel Santos Lima, que é um homem negro, que vem das comunidades populares, esse tema ele aparece, é quase inevitável, certo? Você não vai encontrar a literatura africana, eu vou abusar, né, de boa qualidade, onde o sagrado esteja banido, certo? Isso não existe. Mas o nível que isso aparece, o grau de seriedade com que isso é projetado é bastante variável nessa produção. Agora é uma produção mais recente que tem se aberto. A Paulina, por exemplo, né, tem investido bastante nisso daí. Então, é só mesmo uma colaboração a partir de um outro olhar, Kelly, de como eu vejo essa situação. E, veja, Henrique, a questão linguística, né, é interessante a gente pensar, né, quantos trocadilhos a gente perde numa obra, vou dizer assim, né, até mesmo no escritor como Miyakoto, né? Porque, como eu disse, esses textos foram pensados ou foram construídos num outro ambiente linguístico e que, no momento em que o autor, né, vai fazer a tradução para o português, ele está com essa outra língua atravessada na cabeça dele. Né? O Londrino Vieira, ele tem algumas contos, né, em que ele copia Shakespeare, trechos inteiros das peças de Shakespeare, traduz para o Kimbundu e joga no texto, com intenção irônica, com intenção problematizadora, etc. E sem avisar, certo? É assim, uma coisa que só mesmo os leitores de Shakespeare, quando lerem, podem recordar. E procedimentos linguísticos desse tipo exigem uma familiaridade com as línguas africanas, para que realmente a gente possa aprofundar o trabalho interpretativo, para além do que é meramente descritivo, que está em primeiro plano, para aqueles níveis mais profundos, que a linguagem está sendo articulada de formas bastante variadas. Né? Então, eu acho que isso é uma questão, né? A gente está vendo agora um crescimento, e o Urubanco tem dado uma colaboração enorme para isso, né? De oferta de cursos, sobretudo de Kimbundu e de Yorubá, e em outras universidades que está acontecendo, e isso pode acabar, né, com certeza vai levar a construção de uma outra perspectiva muito diferente, né, de interpretação dos textos, que hoje nós admiramos ou às vezes até secundarizamos, porque não percebemos isso. Né? Enquanto há um entrelaçamento de línguas ali que mudaria
bastante as interpretações possíveis de várias cenas estratégicas. E o último ponto, né, que foi uma coisa que ontem, por causa da fala de Jorge, foi que eu percebi, porque eu parti da hipótese, né, de que tanto o livro do Agalusa quanto o Manuel Santos Lima, escritores angolanos, eles, a ênfase que eles dão ao problema da morte, eles estão ali reciclando um gênero tradicional literário angolano, chamado Missosso, que a Laura Padilha estudou no livro dela, Entre a Voz e a Letra, né? E eu entendo agora, né, que nos livros de Edmilson e de Hamilton, esse gênero de angolano está sendo reciclado também. Sabe? Quer dizer, nós temos aí uma outra via para o modernismo literário. Né? É interessante pontuar, né? O primeiro livro, considerado assim, como um dos textos fundadores da literatura angolana moderna, se chama O Segredo da Morta, de Antônio Assis Júnior, que é uma espécie de Lima Barreto lá de Angola. É importante frisar, aqui estou fazendo uma comparação que eu acho muito válida, certo? Antônio Assis Júnior foi uma figura tão criativa e transgressora politicamente quanto Lima Barreto, preocupado com a questão racial, escreveu livros difíceis de classificar, conforme os padrões eurocêntricos da literatura. Esse O Segredo da Morta é um missosso, que é o tipo de narrativa que nós vemos ainda hoje se produz nos espaços dos terreiros, no território do povo de Santo aqui no Brasil, né, com outras configurações. E a Antônio Assis, né, em 1920, 30, por aí, ele escreve um romance que é uma versão do missosso atualizada para as condições da colonização. E eu vejo como isso teve sequência, né, em toda uma linhagem da produção literária angolana, que agora já consigo articular com esses brasileiros que são produzidos hoje. Imagine se a gente retornar, né, e começar a ver, né, que, afinal de contas, existem marcas estilísticas, opções temáticas cruciais em autorias como a de Carolina Maria, de Luiz Gama, de Lima Barreto, o narrador, né, do livro de Machado de Assis, do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Veja, eu não quero aqui criar uma grande polêmica. Nós estamos ali diante de um narrador branco, né, e que representa o pior sei que pode falar nisso, da escravidão brasileira, o cinismo, a crueldade, etc, etc. Mas nós temos ali um morto falando. Né? Temos alguém que assume o controle da narrativa, né, falando do mundo dos mortos. Né? Esse procedimento existe pontualmente nas literaturas ocidentais. Nós poderíamos apontar obras também desse tipo, né? Mas a maneira como Machado de Assis conduz isso, né? E como isso vai reaparecer em outras obras literárias brasileiras, de autores negros, sem que a gente consiga fazer esse vínculo específico, né? O que está em causa é a renovação de uma tradição literária muito antiga em Angola, que agora está tendo impacto na nossa literatura. Então, essas eram algumas das contribuições. O trabalho da Elmara, né, sempre... O Rampatebá, né, ele é citado no meu texto, que foi a maneira que eu encontrei, né, de escapar do limite dos 10. Né? Vou citando um monte de gente enquanto estou escrevendo, e aí no final dou uma lista, aqui é o básico, certo? Mas também Rampatebá, evidentemente, está citado, é uma fonte indispensável, né? E eu desejo todo sucesso à pesquisa, né, sobre o EBO metodológico, porque eu digo para vocês, atualmente a minha principal experiência como pesquisador é orientar. Né? Eu estou até com sobrecarga de orientando lá no pós-alto, de pesquisas muito diferentes, gente de literatura, gente de... E aquilo que eu tenho sentido, né, o principal problema hoje em dia dos estudantes do pós-alto é a metodologia. Eu falo isso não no sentido de que eles têm carências, têm uma formação. Isso, de uma maneira geral, afeta boa parte dos estudantes, né? Mas metodologias capazes de lidar com os objetos africanos que eles estão enfrentando. Né? Então, aprofundar isso é algo que está se tornando de extremo valor e importância, né? Para que a pesquisa sobre a africanidade, de uma maneira geral, no Brasil, ela construa autonomia. É uma autonomia que, em parte, tem que ser construída assim, retomando a experiência africana, mas também levando em conta que aqui nós temos uma posição diferencial sobre esses problemas e que, cada vez mais, as metodologias eurocentradas, né, elas estão servindo muito mais como barreira do que como abertura.
Elas estão limitando mais do que aqui, criando possibilidades, né, de citar a criatividade que essas pesquisas exigem. É isso. Obrigado, professor Gesiel. Professor Elmara. Acho que eu vou falar aqui, já que o professor Gesiel já estava falando, né? Que eu tive o prazer, justamente nesse movimento que eu aprendi, né, de escutar, de ser aluna ouvinte da disciplina que ele ofertou na UFBA, na época que eu peguei um afastamento de 1 ano para terminar o doutorado, de literaturas africanas em língua portuguesa. Então, a gente ia junto e a gente voltava junto, e ela assistia a aula, e a gente ia conversando, e eu ali só escutando, né? Escutando e gestando, escutando e gestando. Então, assim, para mim foi muito importante. E fazer esse exercício, eu entendo hoje o porquê disso ter acontecido, né? Então, eu fui literalmente uma aluna ouvinte, né? Não era matriculada, era uma aluna ouvinte. Professor Henrique, espera, que eu terminei o pós-doutorado semana passada, mas a gente tem aí para publicar a tese ainda, né? Temos o projeto da tese para publicar, que já está engatilhado aí para essa publicação desse livro, também sobre epistemologias griots, né? E sempre tive, desde a graduação, eu sempre tive o sonho, porque a Elise estava aqui, mas ela saiu, ela foi minha orientadora da graduação. Eu sempre tive o sonho de fazer um material didático, inclusive na época, não sei se você lembra, que eu propus o projeto do pós-doc, eu tinha a ideia também de fazer um material didático, né? Só que aí, como era pouco tempo, aí a gente ficou, né, vamos colocar, né, prometer isso e entregar isso, né, que é melhor do que daqui a pouco a gente não consegue dar conta dessa agenda. Sempre foi meu sonho fazer um material didático em relação a essas epistemologias, e eu vou fazer também. Vou publicar primeiro o livro, né, que já está com todas as coisas organizadas, e pretendo não, vou fazer, né, estou falando e vou fazer esse material didático, porque é justamente colocar em exercício também esse sentido comunitário que eu defendo, né, que me faz viver melhor, e que as pessoas também merecem isso, né, esse sentimento. E em relação a Rampa-Tebá, sim, né, desses grandes pensadores dessa virada dos estudos africanos, e seus questionamentos também, né, enfim, porque também não foi fácil, e a partir daí, inclusive da participação dele nos anos 60 na Unesco, né, ele e o trabalho que eles fizeram, essa atenção que ele chamou, né, inclusive essa frase foi dita na Unesco, né, que na África, cada ancião que morre é uma biblioteca que se queima, e ele fez uma carta para a juventude, convocando essas pessoas para poder fazer essa coleta dessas narrativas também. Daí surgiu o projeto de História Geral da África também, né, dos volumes todos, né, que nós temos aí, baixem, né, tem na internet, baixem, sei lá, né, como é que a gente vive esses tempos aí, daqui a pouco isso some do domínio público, a gente não entende como é que acontece. E uma coisa que eu acho bem interessante falar em relação a Rambo-Tebá, nessa virada dos estudos africanos, nesse período, inclusive quando ele fez parte da Unesco, é que quando ele ia falar sobre algumas questões, né, mais teóricas, enfim, que estavam lá em discussão, num período a propósito, né, do conflito árabe-israelense, né, uma das épocas dessas, ele, ao invés, né, de fazer o discurso como as outras pessoas faziam, ele sentou e contou um conto, né, sobre a briga de dois lagartos que acontecia em cima de um telhado. Eu acho que eu já contei essa história na disciplina, né, Kelly? E aí ele senta e vai falar, olha, numa aldeia existiam uma senhora que morava com um filho, e dois lagartos estavam brigando em cima do telhado, só que o filho precisou sair e deixou os animais tomando conta da casa, para que nada acontecesse de mal, né, por ali. Só que aconteceu que os lagartos estavam brigando, e o cachorro sempre pedia para que os outros animais fossem separar a briga, porque ele estava cuidando da porta da casa, que não podia sair. E nenhum dos animais quis ir. Eu não vou me ocupar de uma briga de dois lagartos, né? Uma briga pequena dessa. E o cachorro sempre falava: olha, não existe briga pequena. E depois que todos os animais se negaram, essa briga, né, dos lagartos se transformou
no incêndio, porque eles caíram dentro da casa, caíram sobre a lâmpada de azeite, queimou o mosquiteiro, a senhora foi atingida, e todos os animais foram sendo sacrificados, né, o galo para poder alimentar, o bode, o boi, né, então eles foram todos sendo sacrificados, e sempre o cachorro falava, gente, eu falei que não existe briga pequena. Então, Rampantebá simplesmente, nesse momento de conflito, ele chegou e contou esse conto. Olha, não existe briga pequena. Então, sempre que você puder intervir, quando você vê um conflito, se estiver presenciando um conflito, então vá lá e faça esse trabalho. Isso que ele fez. Né? E essa é uma epistemologia negro-africana que eu defendo, né? E que muito provavelmente vai estar nesse material que será publicado. E a propósito de todos os trabalhos que nós apresentamos hoje aqui, Kelly também, e Paulo, e a orientadora dele, né, Sirlene também, até conversei com ele antes no Instagram, eu trouxe um trecho, na verdade, né, que é da minha tese, mas numa releitura de Rampantebá, que eu acho que vai nos servir, inclusive, para a Vécio, também, sobre o que a gente está falando sobre pesquisa, né. No citado texto, A Tradição Viva, ao modo de Rampantebá, há a indicação de caminhos para um trabalho de uma pesquisa exitosa. Primeiro, deve ser paciente e se esforçar para ter um coração de uma pomba, a pele de um crocodilo e o estômago de um avestruz. Ter coração de pomba significa estar aberto às situações, às falas, mesmo que desagradáveis, sem permitir que a raiva atrapalhe o processo. Tentar sempre formas de tolerância, afinal, uma disputa aqui terá repercussões em outra parte, enquanto uma saída discreta fará com que seja lembrado e muitas vezes chamado de volta. O pesquisador também deve ter uma pele como a de um crocodilo, para não ter problemas com abrigos que lhes são ofertados e devem ser aceitos com humildade, nem que seja o chão para se deitar. Um estômago como o de avestruz também é necessário para comer sem cerimônias o que lhe for ofertado, sem ficar doente ou nauseado. Um último conselho, e não menos importante, é saber renunciar ao hábito de julgar tudo segundo os critérios pessoais. Para descobrir um novo mundo, é preciso saber esquecer seu próprio mundo. Do contrário, o pesquisador estará simplesmente transplantando seu mundo consigo, ao invés de manter-se à escuta. É sobre isso. É isso aí mesmo, principalmente para adentrar esse mundo das literaturas, culturas africanas, e eu digo que aqui as culturas de terreiro, né? Passar a fala agora para a Kellyanne. Lindo texto, professora Elmara, amei. Se a senhora puder compartilhar comigo, Está na depois minha eu tese, eu agradeço. compartilho. É da tese, eu compartilho. Vécio, eu não consigo, pelo menos nesse momento inicial, estabelecer essas relações de semelhança. Nem quando a gente pensa a questão da temática, né, porque como o professor dizia, eu estou agora, né, trabalhando com as literaturas afro-brasileiras, eu estou centrando realmente na questão de como esse sagrado, né, como as imagens referentes às religiões de matriz africana aparecem nessas obras, e é algo que não aparece, pelo menos nas literaturas que eu estudei na época da graduação e do mestrado, isso não aparece. Eu, pelo menos, não consegui visualizar. Talvez em Luandino Vieira, que é uma literatura que tinha um enfoque maior na questão da oralidade, talvez eu pudesse, em Luandino, estabelecer essa relação, né? Aí pensando na questão da presença de marcas de oralidade nesses textos, mas eu também não estudei Luandino, e aí estou falando assim, mesmo mais por ouvir os trabalhos de outros colegas, né, comentários sobre trabalhos de outros colegas, mas eu mesma não estudei Luandino e aí nem consigo estabelecer aí essa relação comparativa. Então, mas eu acho que é interessantíssimo o que você traz, e aí, linkando com o que o professor Gesiel falou, talvez seja algo para eu investigar, e levando em consideração essas literaturas mais contemporâneas que
o professor Gesiel trouxe aí como literaturas que apresentam, né, mais a tematização desse sagrado africano. Então, eu acho que aí é um caminho até, né, para eu me dedicar, investigar e ver se eu consigo, talvez, acrescentar, né, ao projeto. Então, eu agradeço ao professor Gesiel, né, por essa indicação, essa sugestão. E, em relação ao que o professor Henrique falou, professor, eu comecei a ler Pensar na Go, mas como no início do meu projeto, quando eu comecei a pensar o projeto, eu foquei mesmo na questão da literatura terreiro, né, nessa temática, nesse conceito. Então, o que eu desenvolvi até agora está dentro dessa perspectiva, mas a fala do senhor foi importantíssima para eu pensar que eu tenho também que aprofundar essa leitura dos textos teóricos, né, analíticos de Muniz Sodré, né, e começar também a pensar essa ficção, né, a ficção que ele elabora, a partir também do que ele traz em termos de teoria, em termos de questões críticas, né, e analíticas. Então, agradeço também aí por essa sugestão. E acho que aí foi isso, né? Esqueci de alguma coisa? Acho que não. Essa questão que Henrique traz é muito forte, inclusive na fala do próprio Oana, né? No âmbito da minha pesquisa de mestrado, quando eu pergunto para ele assim, se ele só havia escrito mesmo aquelas narrativas do Nós Matamos o Cão Tioso, ou se ele tinha, se ele continuava a escrever ficção. Ele se chateou um pouco, né? Ele falou assim: eu morro dizendo que não parei de escrever, mas as pessoas insistem. Quando eu estiver cansado de escrever meus ensaios, eu solto, eu deixo aí uma escrita literária medíocre, uma coisa assim que ele diz, está na minha dissertação. Porque realmente ele escreve o Nós Matamos o Cão Tioso, e de lá para cá, inclusive ele foi um dos teóricos, dos estudiosos que me ajudaram a pensar questões no âmbito da Marra-Benta. Ele tem escrito sobre a cultura. E, ao que parece, ele não faz ele não marca uma diferença entre o que ele escreve ali no Nós Matamos o Cão Tioso, que ele está pensando politicamente, culturalmente, em Moçambique, e seus ensaios de crítica cultural, né? E Henrique trazer essa faceta em Muniz Sodré, talvez seja realmente algo a se investir. Eu vou passar a fala para o professor Gesiel. Só uma complementação rápida, embora talvez importante, né? A gente precisa estar atento de que, na maioria das línguas africanas, não existe palavra para religião. Ou então nós vamos ter que entender, né, que é chamado de cósmico, filosófico, de pensamento. O ministro em Pensar na Go, ele vai dizer: não estou falando da filosofia na Go, estou falando do pensamento sutil, né, que depois ele vai desdobrar de outras maneiras. E é por isso que, claro que existem sistemas religiosos africanos, né, mas a maneira como, digamos que do ponto de vista africano, existe algo daquela magia e que seria entendido como o Ocidente entende a ciência, a física, a química, etc. São as forças de natureza que precisam ser controladas para produzir efeitos concretos na realidade, né? Eu não conseguiria falar para vocês, né, de como essa postura ela poderia ser exercida de um ponto de vista que nós chamariam de ateu. Não consigo ver isso. Talvez no contemporâneo, né, na realidade contemporânea africana, mas certamente não no mundo pré-colonial, já que esse sentimento místico do mundo, digamos assim, né, ele está impregnando tudo. Então, de fato, Kelly, né, às vezes a nossa ferramenta para alcançar o místico, o religioso, o místico, o sagrado, no texto africano, e também se pode valer para o texto brasileiro, estar atento da maneira como valores comunitários, certas formas de apropriação da linguagem, a maneira como o corpo do outro é entendido, etc. É ali
que o conteúdo religioso está sendo trabalhado. E isso está emparelhado a uma visão mais pragmática, né, daquilo que talvez o brasileiro vai chamar de feitiço, de mágica, etc., mas que para os africanos é física, certo? Olha, se eu fizer uma borra reunindo essas substâncias, por um determinado tempo, etc., etc., eu vou fazer chover amanhã. Eu vou garantir que minha esposa vai ter filhos, né? E isso, para eles, sim, tem uma vinculação, tem que ser abrangido também dentro daquilo que poderia chamar de religião, mas tem uma orientação muito pragmática, né? Em que não se desvincula do religioso, mas não está sendo pensado propriamente como um ritual, né? Como algo que vai se forçar um bocado as palavras, né? Alimentar a espiritualidade, né? O que estaria mais voltado para esse campo da sensibilidade, né? E mais uma sugestão para o seu trabalho, Kelly. Eu gosto muito de pensar na dor, embora a minha leitura desse livro é de que ali Muniz ele acertou as contas com a comunidade filosófica brasileira. Né? Ele escreveu aquilo ali para esfregar um monte de coisa na cara da boa parte da comunidade filosófica brasileira. Né? É muito sugestivo que, assim, do metralhamento, né? Estou forçando um pouco a palavra, mas o metralhamento da filosofia ocidental que Muniz tratava nesse livro, praticamente o único filósofo que é culpado é Nietzsche. Pode parecer estranho, né? A gente não pode esquecer a maneira como Nietzsche está muito complicadamente envolvido, né, com questões respeito ao racismo, etc. Mas é onde ele vai dizer, olha, dessa coletânea de filósofos europeus aqui, quem chegou mais perto de uma sensibilidade africana foi Nietzsche. Então, eu estou dizendo isso porque eu acho que, pensando agora, muita gente vai a este livro procurando uma coisa que não encontra. E eu acho que para a sua pesquisa, né, Terreiro e a Cidade, A Verdade Seduzida, são obras que vão ser mais interessantes. Mas, além de vários outros textos, né, é incrível, não consigo entender, é um homem pelo Covid, quase morre, etc., e continua produzindo num ritmo extraordinário. Então, há muita produção dele com relação a isso. Né? Vale a pena conferir, por exemplo, a conferência que ele deu na Flip do ano passado, dividindo com... Não foi Copenhague, foi... Agora me escapou o nome, mas uma importante liderança indígena brasileira, e onde ele vai justamente discutir, né, o significado da morte. Ele estava no meio da pandemia ainda, da fase mais grave dela, né? E por aí que a gente vai encontrar, né, uma produção mais específica do Muniz Sodré, porque eu acho, com certeza, há aspectos interessantes para essa pesquisa em pensar na dor. Mas, como eu disse, há uma outra briga aí, né, que o Muniz Sodré tem, e que, às vezes, pode ser confusa, né, dentro do trabalho de produção de uma tese, a gente procurar. Eu acho que, em Verdade Seduzida e em Terreiro e a Cidade, você vai encontrar elementos muito mais úteis para a sua pesquisa do que em pensar na dor, que talvez seja algo mais a nível de complemento. É uma colaboração aí para a sua pesquisa. Gratidão, professor Gesiel, anotei tudo aqui, e agora é começar a aprofundar as leituras, né, desses textos, dessas obras. Alguém mais quer colocar questões, comentar alguma das falas? Vécio, Fala, Henrique. Me permita só dar 2 avisos rápidos. O primeiro é que a gente conta com a presença de todo mundo à tarde para a sessão de encerramento, né? A proposta do simpósio é a gente acompanhar, a gente está junto, né? Apresenta, está junto, como algumas pessoas têm feito. A gente sabe que tem as limitações de trabalho, de outras coisas, mas quem puder, vai ser um prazer estar com vocês à tarde, que é a sessão de encerramento, a gente também vai assistir as apresentações que restam, são também trabalhos muito interessantes, inclusive Júlia, que está aqui, vai apresentar também, né? As duas Júlias, Eliana Silva dos Santos e Lívia Maria da Silva Gonçalves. Isso, e os trabalhos são muito interessantes, então a gente conta com a presença de vocês. Começamos juntos, para a gente poder encerrar juntos também o simpósio e a gente fazer esse giro bonito que foi feito aqui. A outra coisa é que tem uma mesa que, sobretudo, interessa a gente, que vai ocorrer na sequência. Uma mesa, inclusive, com a presença da Conceição Evaristo, né? Uma mesa
sobre interseccionalidade. Então, quem puder também acompanhe aí na sequência. No mais é isso, parabenizar todo mundo e agradecer aí os giros. Vécio, por favor. Obrigado, gente. Eu encerro agora a sessão e espero, assim como o Henrique, estarmos juntos na parte da tarde para encerrar, de fato, esse giro Yorubanto na Abralic, né? Obrigado, obrigado, obrigado. Canimambo, como dizem os Xangana. Odabaô.